Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é um questionamento, né? Qual rumo está tomando a economia do Brasil? Vamos conversar sobre este tema com o economista Manuel Henriques Garcia. Ele que é professor sênior da faculdade da USP, né, da Universidade de São Paulo, e também presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Professor Manuel Henriques Garcia, seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Bom, Fábio, é um prazer enorme estar contigo e com todos aqueles que assistem o programa da Alesp Conecta. E estou à disposição para tentar responder as tuas perguntas. Professor, para a gente abrir aqui esse nosso bate-papo, esse ano de 2020 é um ano histórico, né? Devido aos É verdade. problemas aí do Covid-19, a pandemia, nós estamos enfrentando no mundo diferentes tipos de crise. E do lado econômico não foge a regra, quer dizer, vivemos uma crise econômica no mundo e particularmente no Brasil. Como o senhor analisa esse ano de 2020 para o nosso país, professor Manuel Henriques Garcia? Bem, Fábio, você bem colocou. É um ano totalmente atípico, um ano em que estamos convivendo com várias crises ao mesmo tempo. Uma crise sanitária com essa terrível vírus, o Covid-19, uma crise fiscal, né, devido a esse tombo que a economia brasileira está tendo neste ano de 2020, e também uma crise política que está sendo atenuada, de certa maneira, até por causa do desenrolar da crise sanitária. Iniciamos o ano com uma economia já debilitada. A economia brasileira não vem vindo muito bem nesses últimos anos. Se nós olharmos a trajetória do crescimento nos últimos 10 anos, numa média, crescemos 0,7% ao ano, é muito pouco. O crescimento da população também foi de 0,7% aproximadamente nesse período, e, portanto, em termos per capita, não tivemos crescimento maior da economia brasileira. Entramos em fevereiro, início de março, com algumas previsões de crescimento para este ano de 2020, que foram diminuindo, é verdade, à medida que o tempo ia passando, em função das dificuldades orçamentárias do governo federal. E quando entramos na pandemia, isso já na terceira semana de março, e aquele terrível mês de abril, né, que tudo praticamente ficou paralisado, as expectativas eram muito pessimistas. O Banco Mundial, outras instituições mundiais de cunho muito grande apontavam um tombo da economia brasileira de 9%. Os números hoje já estão nos mostrando uma queda menor, significativa, próxima de 5%. O governo agiu de maneira correta no transcorrer da pandemia. O auxílio emergencial foi espetacular, foi fantástico para evitar um tombo maior do ponto de vista da produção de bens e serviços, e principalmente com esse auxílio emergencial, milhões de brasileiros puderam ter um prato de comida na sua casa, um pão com manteiga e leite para seus filhos. Então, nesse sentido, caminhamos bem durante a pandemia do ponto de vista econômico, mas a pandemia começou a fazer uma série de estragos nas empresas, destruindo milhares e milhares de empresas, começou a causar também sérios problemas no tocante ao desemprego, e hoje o desemprego está na faixa de 13, 14 milhões de pessoas
desempregadas, mais umas 12, 13 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego, e um número de pessoas que já estava marginalizada, e que no total dessas somas nos dá um número próximo de 36, 38 milhões de pessoas que não estão tendo qualquer tipo de renda. A par de tudo isso, nós temos algo próximo de uns 64, 65 milhões de pessoas que estão endividadas ou fortemente endividadas. Ou seja, a economia brasileira não vinha muito bem ao início deste ano e a pandemia nos jogou numa situação extremamente difícil e extremamente complicada para ser resolvida nos próximos momentos do tempo. Principalmente a questão fiscal, é a questão que neste momento mais nos preocupa. Professor Garcia, o senhor falou aí em toda essa explicação, né, trabalhando aí com várias vertentes econômicas e mostrando, fazendo um resumo de como está a situação, me chamou a atenção demais. O senhor falou que toda essa crise econômica que a gente vive, ela não é de agora. É óbvio que a pandemia ela trouxe problemas singulares, mas o senhor falou que nos últimos anos o crescimento do Brasil já vinha muito ruim. Então, quer dizer, nós somos um país, o Brasil é um país que ele já chegou na pandemia mal das pernas, né? Ele já chegou na pandemia com vários problemas graves em sua economia. Então, a pandemia ela veio só complicar mais a situação. E por que a nossa economia vinha tão capenga nos últimos anos, professor? Bem, uma variável que é extremamente importante é a questão orçamentária do governo federal. As contas do governo federal, é verdade, ao final de 2019, estavam numa tendência de queda na relação dívida, estoque da dívida sobre o produto interno bruto. Essa relação é muito importante. E ela estava em declínio, ou seja, algo de bom estava ocorrendo com relação à dívida PIB ao final de 2019. Estávamos caminhando para uma relação próxima de 72% do PIB. Isso nos daria mais ou menos 600 bilhões, 700 bilhões de dívida no total. Com a pandemia, a dívida cresceu, a relação cresceu e o estoque cresceu. Hoje estamos com um estoque próximo de 7 trilhões de dívida, o estoque da dívida. Aí eu me atrapalhei no número anterior, porque se era 70% de 7 trilhões, nós teríamos aí quase 5 trilhões e não 600 bilhões, do jeito que eu falei anteriormente. Permita-me corrigir. Então, a relação dívida-PIB e o estoque da dívida cresceu muito. E o crescimento dessa dívida, dessa relação, terá que ter um cuidado muito grande por parte do governo federal nos próximos meses e nos próximos anos, porque é esta questão que acaba afugentando o investidor nacional e acaba afugentando o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro fica muito preocupado com a possibilidade do governo não honrar seus compromissos. Quando a dívida atinge 100% da produção da riqueza nacional num ano, do PIB, a situação fiscal se torna extremamente preocupante. Então, esta, a meu ver, é a questão central. E falando em uma maneira de resolver esse problema, eu diria que das reformas que estão aí, estamos falando da reforma tributária e da reforma administrativa. A melhor solução para os próximos anos, para solucionar essa questão da dívida pública, é a reforma administrativa. Mas uma reforma administrativa onde todos os poderes da República, o Executivo,
o legislativo e o judiciário façam parte dessa reforma administrativa. Então, olhando como pano de fundo uma dívida, um estoque de dívida do governo federal próximo de 100% do PIB, ou seja, próximo de 7 trilhões de reais, as outras variáveis, as variáveis monetárias e as variáveis cambiais, elas vêm vindo a tiracolo. A mais importante das questões é solucionar a questão da relação dívida-PIB. Esse estoque da dívida tem que ser olhado com muito cuidado, não podemos furar o teto do gasto e o governo federal terá necessariamente que reduzir o nível de suas despesas. Não há outra solução para colocar a economia brasileira na trilha do crescimento econômico. Agora, professor, o que o senhor fala me preocupa pelo seguinte aspecto. Eu já entrevistei o senhor inúmeras vezes nos últimos 10 anos. E sempre esse é um assunto recorrente que a gente conversa, né? Dívida pública, né? O gasto público, né? E também as reformas. Só que entra ano, sai ano, e a gente vê os gastos públicos não diminuindo, às vezes até aumentando, e a gente vê as reformas não sendo feitas, né? Até porque tudo isso a gente sabe que envolve muito vontade política. O senhor acredita que daqui para frente a perspectiva muda? O senhor acredita que efetivamente esse gasto público pode diminuir e as reformas podem ser feitas? Ou, mais uma vez, é só uma expectativa nossa, uma esperança nossa, mas que nada indica que isso a curto prazo seja feito? Veja, Fábio, o Executivo, junto com o Congresso Nacional, são os grandes artífices da elaboração desse programa emergencial. Então, a classe política está extremamente preocupada, tenho certeza, da situação da dívida pública do governo federal. É verdade que essa dívida pública ela era bem menor em anos anteriores. Isso é uma constatação. Embora em anos anteriores a gente estivesse também conversando sobre esse tema, a verdade é que o nível da dívida pública não chegou ao ponto que chegou nesse momento. É verdade que esse incremento que ocorreu aí de quase 1 trilhão de reais que se somou por causa da pandemia à dívida pública, passamos de perto de 6 trilhões para 7 trilhões de estoque da dívida pública, isso se deve, é verdade, a essa economia de guerra. Os congressistas, penso eu, estão extremamente atentos e estão cientes das dificuldades pelas quais o Brasil está passando. O que temos é que olhar são essas reformas, o time dessas reformas. Vários colegas economistas estão se debruçando sobre a reforma tributária, são bons modelos que estão sendo levados para discussão no Congresso Nacional, mas eu tenho a certeza de que a solução para os problemas da despesa pública do governo federal vem a ser a reforma administrativa. É necessário que o orçamento caiba dentro do orçamento dos poderes da República. É necessário que todos esses poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, façam parte do orçamento, porque, embora eles sejam independentes entre si, eles não são independentes quanto à questão do orçamento público. Então, creio eu que sempre é uma expectativa, Fábio. Sempre estamos na esperança de que coisas melhores virão. Mas o que nós temos hoje não pode continuar. A receita orçamentária ela é consumida praticamente por poucos que se beneficiam de altos salários no judiciário, no legislativo, no executivo, e isso acaba acarretando um volume de recursos muito pequeno
que venha a ser direcionado para o gasto público em despesas de investimento. Não temos investimento do governo federal na medida necessária para levar o Brasil a taxas mais expressivas de crescimento. As empresas também estão com suas próprias dificuldades, principalmente nesse ano de pandemia. Não vamos querer exigir das empresas, nesse ano de pandemia, que elas tenham lucros que sejam distribuídos, parte para os acionistas e outra parte para reinvestimento. Não há demanda. Temos que primeiro incrementar as despesas de consumo das famílias, temos que devolver a economia a níveis próximos da pré-pandemia, para que o Brasil venha a ter um melhor crescimento nos próximos anos. É verdade, e devemos, nesse sentido, dar um alerta de que as previsões para o ano que vem são de um crescimento de aproximadamente 3,5%. É uma previsão. Mas se o tombo nesse ano for de 5%, temos a comemorar. Inicialmente falava-se de 9% de tombo, agora estamos com um tombo menor. Se o ano que vem o Brasil crescer 3,5%, nós vamos ter um aumento expressivo na demanda e isso vai levar num aumento também bastante forte no emprego. Embora muitos setores importantes estejam se ajustando a uma nova situação e no momento seguinte do tempo eles não vão demandar mão de obra. Veja o caso dos bancos. Os bancos estão fechando dezenas, centenas, milhares de agências físicas, estão demitindo milhares e milhares de trabalhadores. E esses trabalhadores, eles vão encontrar muita dificuldade para reingressar num mercado de trabalho que eles bem conhecem. E certamente vão se incorporar àquele contingente que já está procurando emprego há vários anos e não tem conseguido êxito nesse sentido, Fábio. Professor Garcia, o senhor fala de um possível crescimento de 3,5% no ano que vem. É óbvio que a gente tem que comemorar essa retomada da economia e este crescimento. Mas aí eu volto às suas palavras do começo desse nosso bate. O senhor disse que o Brasil já vinha com problemas na economia dos últimos anos. Ou seja, de qualquer forma, a base de comparação desse crescimento ela é fraca, não só fraca porque esse ano de 2020 é um ano muito ruim devido à pandemia, mas como também porque os anos anteriores também não foram anos bons, né, professor? Então, de qualquer forma, eu sinto que quando que o Brasil crescer efetivamente, existem melhores expectativas para 2022, para 2023, a política econômica que o Paulo Guedes vem fazendo nesse momento é uma economia que é um jeito de se fazer economia que promete bons resultados a médio e longo prazo, ou a gente continua patinando nos mesmos problemas? Bom, do nosso ponto de vista, o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes têm atuado de maneira correta neste momento da pandemia. Neste processo, ele, ministro, junto com o Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, tem tido um papel extremamente importante nessa definição do auxílio emergencial e nas ajudas que o governo está tendo para a discussão da reforma tributária, para a discussão da reforma administrativa. É claro que o ministro tem suas dificuldades, ele procura realizar determinadas políticas públicas e acaba tendo dificuldades em colocá-las em prática porque não há dinheiro, não sobra dinheiro no orçamento. O dinheiro chega e praticamente 92% da receita orçamentária já está carimbada, já tem destino certo. E o grau de manobra do governo é muito pequeno, sobra 7 e 8% da receita total para ser dirigida para novas práticas, para novas políticas que pudessem levar o
país a uma ascenda do crescimento econômico. É claro que, quando há abundância de dinheiro, tudo fica muito mais fácil. Quando o dinheiro falta, tudo é muito mais difícil. De fato, o crescimento nesses últimos anos, na média, tem sido muito baixo, abaixo de 1%, 0,7% nos últimos 10 anos. E a expectativa, Fábio, de crescimento para o ano que vem, ela se baseia no fato de que esse ano estamos tendo um tombo previsto de 5%. Então, se você desce, vai no poço e vai lá no fundo, não é muito difícil você obter um crescimento simplesmente pelo fato de que a demanda está se recompondo. O crescimento que nós desejamos como economistas é um crescimento mais duradouro, é um crescimento em investimento por parte das empresas, que nesse momento muita gente diz, olha, a taxa de juros está a 2% ao ano, a Selic, então é um incentivo para o empresário investir. Alguns empresários estão se aproveitando desse incentivo. O pessoal da construção civil, o número de lançamentos tem sido espetacular no Brasil e na cidade de São Paulo, de novos lançamentos imobiliários. Com essa taxa de juros tão baixa, milhares de consumidores estão procurando adquirir a casa própria. Mas isso são casos, setores isolados, né? Mas ainda bem que estão reagindo a essa queda da taxa de juros, mas gostaríamos muito, dentro do nosso pensamento de crescimento econômico, gostaríamos muito que houvesse uma participação do governo nas despesas de investimento e levar essas despesas de investimento para números bem superiores aos números que temos hoje. Hoje estamos perto de 15,5% da relação investimento sobre o PIB, mas eu lembro que na década dos 70, essa relação era de aproximadamente 25% sobre o PIB, ou seja, um quarto do que era produzido num determinado ano era reinvestido. E por isso que naquela ocasião o Brasil cresceu 10, 11, 12, 13% ao ano. Nos anos 70, o Brasil era a China de hoje, desses últimos anos, né? Um crescimento espetacular. Então, tudo depende, é claro, da questão fiscal. Se não há sobra de dinheiro para essas políticas públicas que levem o país para maiores taxas de crescimento, fica difícil, porque tudo vai ser postergado. Vamos depender da reforma administrativa, vamos depender da reforma tributária, e aí vamos deixar essa questão lá para trás, que será retomada daqui a 5, 10 anos. Infelizmente, estamos convivendo com estas demoras há várias décadas. Tudo isso que está sendo discutido hoje já deveria ter sido discutido, realizado e resolvido, né, em décadas anteriores. Mas tudo no Brasil é muito lento, as decisões são muito lentas, há muitas travas que são colocadas, muitas dificuldades. E repito, a principal questão que nós temos é a questão orçamentária. Temos que resolver essa questão orçamentária, porque com essa questão orçamentária, nós vamos poder controlar a taxa de inflação. Veja, Fábio, a taxa de inflação que remunera, que corrige os aluguéis, o chamado IGPM, ele está com uma previsão de 18% de aumento. Quem é que aluga o apartamento? Quem é que aluga a casa? É o trabalhador. É aquele trabalhador que não tem condições de adquirir sua casa própria. Agora, imagina ele que está recebendo uma renda menor
ou ele está desempregado. Imagina ele receber um aumento do aluguel previsto pela lei, né, de aproximadamente 18% neste momento do tempo, que é o reajuste é dado pelo IGPM. O índice de preços ao consumidor ampliado, o IPCA, ele também cresceu, ele já está próximo na previsão de 2,5% esse ano, e tivemos um aumento aí em alguns produtos essenciais, aumentos expressivos no arroz, e se nós olharmos os preços nos supermercados, nós vamos ver que houve um aumento bastante expressivo em muitos produtos que fazem parte da cesta básica. Então, há um conjunto de políticas públicas que estão sendo executadas. O ministro Guedes tem dificuldades para as chamadas privatizações, isso também é normal que ocorra. A classe política muitas vezes quer ter mais informações sobre o que vai ser privatizado e por que vai ser privatizado, e tudo acaba se resolvendo, logicamente, com a classe política, dentro, aí no caso da Alesp, em São Paulo, e no caso do Congresso Nacional, em Brasília. Mas, de qualquer maneira, Fábio, temos que olhar o Brasil para frente com um relativo otimismo. Puxa, estamos com muita pena desses milhares de brasileiros que estão falecendo, que estão morrendo por causa da Covid-19. Estamos também extremamente preocupados com alguns milhões que estão infectados. Temos que continuar tomando cuidados. Eu, minha família, estamos tomando os cuidados. Espero que aqueles que estão nos assistindo também estejam tomando os devidos cuidados, mas a economia tem que continuar e está continuando com mais cuidados. Conhecemos melhor esse vírus, temos mais condições de sobreviver, e tomando cuidado, todos tomando cuidado, a economia vai pouco a pouco reativando. Estamos agora ao final praticamente de outubro, faltam 2 meses, novembro, dezembro, são meses importantes de demanda. Se você foi a algum shopping center, você já está percebendo que, entre aspas, a vida está retornando ao normal, e provavelmente teremos 2 meses aí de novembro e dezembro, principalmente no Natal, meses expressivos do ponto de vista do crescimento da economia brasileira, e espero que nesses próximos 2 meses alguns milhares de brasileiros venham a ser demandados, contratados por milhares de empresas, para que eles venham a ter alguma renda, principalmente nesse final de ano. E olhar com otimismo, porque a economia brasileira é muito pujante. Vamos olhar com otimismo os próximos períodos de tempo. Professor Garcia, então eu compartilho dessa expectativa, espero que realmente a nossa economia entre no eixo, que 2021 seja melhor que 2020, que 2022 venha a ser melhor que 2021. Professor Manuel Henriques Garcia, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil e professor sênior da Universidade de São Paulo, da USP, muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp Conecta. Bom, eu fico feliz, já tive a oportunidade de estar aí pessoalmente, né, fazendo parte de uma entrevista, e por esse meio aqui, eu acho que você pode me chamar outras vezes, que este meio aqui é fantástico. Só temos que marcar uma horinha, me dá qual é o link, e temos esse prazer aqui de conversar e levar uma palavra de otimismo para os nossos telespectadores da Alesp e para os brasileiros em geral. Obrigado, Fábio, pelo convite. Obrigado, professor. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista também no YouTube. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.